Irmãos, hoje não é a irmã Noemi, hoje é o irmão Guerra. Teve um rápido problema e ela não pôde vir. Então eu não vim para substituir porque eu não posso, mas estou aqui para conversar com os irmãos hoje à noite. Eu quero começar, irmão, lembrando o seguinte. Vamos chamar de poema. Que diz assim: tu desejas a paz e a fé aumentar, e orado já tens com fervor, mas repouso perfeito tu não podes achar, até tudo no altar entregar. Essas palavras, esse é um hino, e é interessante o que está expresso aí nesse hino, né? Deseja a paz, que aumenta a fé, ora com fervor, mas tem um detalhe que aprisiona. Qual é? Falta entregar tudo no altar. Estás pronta no altar todo ser entregar e ao Senhor dedicar o teu coração? Então, irmãos, é isso, não é? Essa entrega. Agora eu entendo como uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano chama-se renúncia. Renunciar. O que eu não gosto e o que eu não quero é muito fácil para renunciar. Mas aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, é difícil para renunciar. Esse é de fato um sacrifício muito difícil para o ser humano, renunciar. Eis porque Jesus disse naquele dia: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. E aí não é só renunciar, tem que fazer uma outra coisa. Qual é? Tome alguma vez a cruz, não. Tome cada dia a sua cruz e tem mais uma coisa para fazer. E aí, seguir a Jesus. Nós não podemos seguir a Jesus, irmãos, com reserva. Não podemos seguir a Jesus com reserva. Eu tenho alguns estudos que estão prontos lá em casa. Aliás, dos muitos estudos que eu tinha lá, o computador deu um problema lá no HD e por hora está perdido. O HD vai para São Paulo para ser recuperado os dados, para voltar, para salvar algumas daquelas matérias ali. Mas eu tenho alguns estudos que são prontos. E uma coisa que tem me impressionado muito, irmãos, é aquela questão do Espírito Santo que foi enviado por Jesus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu, de algum modo, me aflige ver que o Espírito Santo não está convencendo muitas pessoas. Mas não é problema do Espírito Santo. Ele não perdeu o poder, a capacidade, a autoridade, ele não se desgovernou, ele continua aí para realizar a obra do Senhor. Mas o problema, irmãos, está em nós. Está em nós. O estudo está pronto lá, quem sabe, uma hora dessa a gente vai passar. Eu não digo quem sabe porque, como os irmãos também já sabem, eu não prego nada, não falo nada que eu tenha escolhido, não. Eu espero Deus falar. Das muitas coisas que nós temos para hoje à noite, eu quero olhar com os irmãos rapidinho. Capítulo 6 do profeta Isaías. Enquanto a gente vai achar, é muito fácil, né? Eu estou lembrando de outras coisas aqui. Uma delas é um provérbio que eu li, né, de um cidadão, não sei quem, mas ele disse uma coisa. Ele disse: cuidado, que nós devemos ter cuidado, porque quando a gente está com um martelo na mão, tudo parece um prego. Se está com um martelo na mão, tudo vai parecer que é um prego. Você quer martelar. Aí. É interessante porque, apesar de que é secular, mas é muito interessante mesmo esse pensamento, a ideia
a verdade que transmite isso aí. E lógico está que temos muitos outros provérbios que também transmitem ideias assim, boas, que nós podemos tirar proveito delas. Mas, quando a gente está com o coração voltado para determinada coisa, por isso que eu falei a questão do martelo. Para onde eu me viro, eu encontro Deus mostrando uma palavra sobre a questão do Espírito Santo não convencer. Quem sabe eu estou com o martelo na mão, e o martelo é esse pensamento, né? Por que o Espírito Santo não está convencendo? E no capítulo 6 do profeta Isaías, a gente vai ler aqui para pensar em alguma coisa hoje à noite. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Tanto, agora eu queria que o irmão não desmarcasse. Deixa aberto aí, segura aí, que eu preciso lhe explicar, suponho eu, alguma coisa aqui. A primeira delas é que o profeta Isaías, ele estava com o coração compungido. Ele estava com os seus sentimentos bastante abalados. Por quê? Porque o seu parente próximo havia morrido, o rei Uzias, que era parente dele. E enquanto ele estava assim, irmãos, o coração voltado para aquela ocorrência, para tudo quanto estava acontecendo ali, me parece que nesse compungimento do coração, ele endereçou-se para Deus. E ao endereçar-se para Deus, ele teve uma visão. Eu vi ao Senhor, ele diz, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Quer dizer, aqueles seres que estavam seguindo ao Senhor, eles enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso por causa da santidade de Deus, né, irmão? A santidade de Deus é tal que mesmo o querubim, serafim, ele cobria os pés e cobria também os olhos, né? E com as outras 2 asas eles voavam. Cobrir os pés aqui, tudo isso é apenas a guisa de explicação, para levar os irmãos lá para diante, os irmãos se aprofundarem mais. Aí, se você for dar uma olhadinha rápida no capítulo 13 de João, lá no lava-pés, Jesus disse para o Pedro, quando Pedro reagiu, não, Senhor, a mim não. Se olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo nesse ministério, nessa obra. Ele disse, aquele, na verdade, que já foi lavado, não precisa lavar senão os pés. No mais, ele está todo lavado, mas precisa lavar os pés. Por quê? Bom, se eu for explicar tudo, eu não chego onde eu quero hoje à noite. Que, aliás, esse é o meu problema, né? Vem Bíblia, está descendo aí, eu vou ou engolindo ou falando. Então, os próprios serafins, eles cobriam os pés. Bom, vamos adiante. E clamavam os serafins uns para os outros, porque eram muitos, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Aí, irmãos, diante do que estava acontecendo, né? Comoveu-se a terra, o lugar onde ele estava. Aí ele reconhece uma coisa, este lugar é muito santo, este lugar aqui é um lugar sério, e eu estou aqui nessa condição.
E aí ele diz, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins, diante do reconhecimento dele, da sua condição, um serafim voou, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tudo isso aqui, em cada palavra dessa, irmãos, tem lições preciosas para nós. Só que os irmãos entendem, né? Não se pode dizer tudo numa noite só. Ele viu o serafim com a brasa na mão, mas para tirar a brasa ele usou uma ferramenta, que eu não vou explicar hoje à noite nada, para a gente correr lá adiante para chegar onde a gente pretende. Aí, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, só depois dessa purificação, só depois desse tocar de Deus nos lábios dele, que era um homem de lábios impuros, só depois de sair, ele pôde ouvir a voz do Senhor. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Os irmãos, dê uma paradinha aí, não desmarque, mas dê uma paradinha aí para você poder ouvir, digamos assim, um pouco mais atento aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Eu garanto, irmãos, e aqui eu garanto mesmo, viu? Eu garanto, e eu não estou falando com ninguém aqui, tá? Todos vocês estão fora do que eu vou dizer, mas eu garanto que 99,9% do povo de Deus não consegue ouvir a voz de Deus. Agora, se você, por favor, quiser se incluir aí, se inclua. Não ouve a voz de Deus. A gente olhando aqui o Velho Testamento, né? Era tão fácil. Como eles iam lá, eles falavam com Deus, Deus respondia na hora. Escuta, esse camarada foi apanhado lá no sábado juntando lenha. O que se faz? Vamos botar ele na prisão e eu vou falar com Deus. Moisés foi lá, Deus disse, olha, apedreja. Era fácil Deus falar com eles. Muito fácil. Mas veja bem, era fácil quando eles estavam dentro do parâmetro que nós encontramos aqui após a purificação do Isaías. Agora ele podia ouvir a voz do Senhor. Ora, o que ele está querendo dizer aqui, pelo menos é como eu entendo, que ele não podia antes ouvir a voz do Senhor. Mas após esse instante de purificação, aí ele pôde ouvir a voz. Depois disto, ouvir a voz do Senhor. E o que era que o Senhor estava dizendo, irmãos? O que era que Deus estava falando que ele não podia ouvir antes? A quem enviarei? Olha, eu só quero enviar alguém, mas quem é que eu vou enviar? A quem enviarei? Eu quero voltar o meu disco atrás, porque eu quero me cingir, me prender aqui, ainda naquilo que nós falamos. A razão de não se ouvir a voz de Deus é porque não estamos purificados. Há um detalhe a mais, irmãos. É lógico que a Bíblia diz, purifica o meu coração. A Bíblia diz, e tudo bem. Mas eu vejo uma coisa aqui, a purificação do Isaías não aconteceu lá no coração. Onde aconteceu, irmãos? Na boca, nos lábios. Agora, por que aconteceu nos lábios? É lógico que de lá ela se transpôs para o coração, mas por que ela aconteceu nos lábios? Porque ele confessou, eu sou um homem de lábios impuros. Então vou purificar os teus lábios.
Purificados os lábios, então, essa purificação, ela foi para onde, meus irmãos? Para os ouvidos, porque agora ele podia ouvir. Você já imaginou, eu, por exemplo, eu não tolero nome feio, palavrão, irmãos. Eu tenho assim uma coisa, aí mesmo contando história eu não sei falar. É claro que eu era gerente de uma empresa, e lá, o pessoal ia lá, os vendedores, tinha que atender e tudo, e tanto falavam palavrão como fumavam lá. Então eu peguei e mandei fazer uma placa bem grande, com letras em alto relevo. Não fume. E botei lá. Quando eles entravam, eles viam a placa. Mas o dono da empresa me falou, olha, tu sabe, não pode, né? Isso aqui é uma empresa e tal. Eu digo, rapaz, é o seguinte, empresa ou não, para mim vai poder. Ou fica a placa, ou então não fica nada. E ficou a placa lá. Um dia entrou lá um cidadão, um vendedor, e começou a falar. E em 10 palavras que ele falou, 15 eram palavrões, nomes feios. Eu fiquei calado lá. Quando ele, escuta, eu falei, eu não posso conversar com o senhor, não tem como conversar contigo. Mas como que... Porque você só fala palavrões, e eu não gosto de ouvir palavrões, fera os meus ouvidos. Ele pediu 1000 desculpas e nunca mais chamou um palavrão perto de mim. Então, meus irmãos, eu não consigo entender um crente falando palavrões. Fala palavrões, ofensas morais através de palavra. Aí, então, não é de admirar que os cristãos desse século, eles não ouçam a voz de Deus. Não dá para admirar. Pô, mas não consegue ouvir a voz de Deus? Não consegue não. Sabe por quê, irmãos? Porque a falta de pureza na vida, a falta de santidade, a falta de purificação na vida impede ouvir a voz de Deus. Então Isaías disse, e quando ele falou, então tudo bem, são os seus lábios são impuros? Pois eu vou já mandar purificar. Pega uma brasa aí, ô Serafim, foi lá com Atenais, pegou uma brasa, veio, pô. Aí agora purificado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Agora ele podia ouvir a voz do Senhor, porque ele estava purificado. Então Deus falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, da purificação nasceu uma disposição de obedecer a Deus, uma disposição de servir a Deus. E sabe que quando não estamos purificados, não há muito empenho, não há desejo de servir a Deus. Não há. Por quê? Porque nós somos bloqueados por nós mesmos para nos autobloqueados. Nós somos bloqueados por nós mesmos nas nossas ações. Aí adiante, engraçado, como é que pode... Então disse ele, Deus falou, a quem enviarei? Quem é de por nós? Se eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Deus disse para ele uma coisa, vai e dize a esse povo, ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aí Deus deu uma ordem para ele, né, irmãos? Que muita gente ainda não entendeu. Se olha, engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Parece uma coisa complicada. Agora Deus manda e diz, olha, vai lá e fala com eles, e vai lá e engorda o coração deles. Pode ser que eles se arrependam e tal, e queiram ser sarados, mas talvez você não entendeu ainda isso, eu não sei, e eu quero explicar só para quem não entendeu. Quem já sabe não precisa de explicação. E é lógico que eu sei que algumas pessoas não entenderam. Olha,
O que Deus não estava se contradizendo no que estava falando, não. Ele estava dizendo, Isaías, pode ir lá, vai pregar para esse povo, mas eu já sei qual vai ser o resultado da pregação. Tu vais lá só engordar o coração deles, porque eles não vão querer nada, e nada. Deus estava mostrando qual seria o resultado da palavra que Isaías ia levar para o povo. Era o resultado era esse aí, coração endurecido e longe de Deus, apartado e não querendo nada com Deus. Deus estava já dando o resultado do o que iria ser a palavra do Isaías para o povo. Não era Deus entrando numa contradição. Deus manda e disse, olha, vai, não acontece, para que não aconteça que ele se converta e eu tenho que sará-lo. Não, Deus está mostrando o que vai acontecer, o resultado será esse aqui. E adiante para a gente terminar. Então disse eu, como agora ele estava ouvindo a voz de Deus fácil, né, irmãos? Agora, então disse eu, de repente ele ouviu a voz, que maravilha, perguntou, até quando, Senhor? E Deus respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus, né, irmãos? Bom, talvez seja estranho eu ter começado, tu desejas da paz e a fé aumentar, e orado já tens com fervor, mas repouso perfeito não podes achar, até que tudo entregues ou deixe no altar. Foi por aí que eu comecei. Um certo dia, nós fomos pregar lá no leprosário, naquele tempo tinha o leprosário, a gente ia lá e tinha alguns amigos lá, alguns conhecidos, inclusive um pastor que era muito amigo nosso, ele estava internado lá há 35 anos, ele e a esposa. Pois bem, e numa daquelas manhãs, a esposa do pastor, ela nos contou uma história impressionante. Ela já estava há 35 anos leprosa, internada lá, ela e o esposo. Mas de repente ela teve um problema e ela foi ao médico lá, e o médico disse, olha, você está com câncer no nariz. Um câncer no nariz. E de fato a coisa estava feia. E quando o médico disse que era um câncer no nariz, ela simplesmente deixou tudo aí para trás. E ela entrou, havia muito mato lá, mato era pertinho lá no leprosário. Ela entrou lá bem para dentro da mata, do mato, e ela foi lá, e ela buscou a Deus, e ela clamou, e ela pediu. E o Senhor desceu lá e curou-a do câncer. Ah, mas que pena, né, irmão? Bom, ela quem está contando a história. E depois que ela contou, como ela foi curada do câncer, ela falou, irmãos, sabe uma coisa? Nós não fomos curados da lepra, porque nós nos acostumamos com a lepra. Doloroso, né? Ora, se Deus podia curar um câncer já naquele estado que estava, podia curar da lepra, mas como ela estava acostumada com a lepra, leprosa lá há tantos anos, nem se preocupava. Pois é. Tudo isso para chegar bem ali. Você vai abrir a Bíblia comigo, aqui no livro do Gênesis. Porque, irmãos, nós não queremos perder o fio da meada. Isto é, nós estamos sempre tratando de oração. E o que eu estou dizendo aqui, é em termos de oração mesmo. Tá bom, então vamos lá.
No capítulo 25 de Gênesis, quando os irmãos abrem lá, eu molho a garganta aqui, porque está seco. Mas não adianta nada. Capítulo 25 do Gênesis. Vamos ler no verso 19. Essas são as gerações de filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Agora sim. E Isaac, o que foi que ele fez, irmãos? Por favor. Mas olha, orou de que modo? Orou instantemente. A palavra instantemente, ela não é muito conhecida nossa. Porque nós não usamos muito essa expressão instantemente. Porque dá a ideia instantemente, dá a ideia de, assim, de repente, né? De alguma coisa logo. Não. Mas vamos olhar a palavra no seu sentido maior. E Isaac orou por ela insistentemente. Insistentemente. Eu não quero fazer pergunta difícil para os irmãos, porque nem todo mundo consegue gravar, às vezes, alguma coisa que lê. Mas é possível que os irmãos lembrem que o Isaac estava casado já há algum tempo e a Rebeca não tinha filhos. Ela era estéril. Você sabe que o Abraão casou-se, a Sara era estéril, depois o Isaac casou-se, a Rebeca era estéril, depois o Jacó casou-se, a Raquel era estéril. Então vem andando aí uma linhagem, uma questão de esterilidade, vem andando aí. Deus tinha muita razão para deixar tudo isso escrito aí. Agora, talvez não possa tocar no assunto, mas tem uma razão de ser. Então, veja bem, ele casou-se e nada de filho. Nada de filho. As mulheres hebreias que não tinham filhos, elas eram consideradas como pior do que o que elas eram mesmo, né? Nada. Mulher que não tinha filho era uma vergonha para ela, era uma desgraça na vida de uma mulher. O Isaac não queria isso para a vida da sua esposa. E é lógico que ele desejava ardentemente um filho. E meus irmãos, olha, ele orou, orou e orou, e nada de filho. Você sabe na história do Abraão, por exemplo, que Deus deu uma promessa para ele quando ele tinha quantos anos? Deus falou que ele ia ter um filho, né? Um dia, olha, tua mulher vai ter um filho. Então Abraão tinha 85 anos. E ele orou. Não, então agora, tem menor aí, mas tampa os ouvidos da mocinha ali para dizer, o Isaac pensou, o Abraão pensou, não, mas eu ainda posso fazer um filho na Sara. Então ele foi lá e experimentou 5 anos. Nada, 90 anos e o filho não chegou. Ele pensou, não, mas eu ainda tenho filho, eu ainda posso. E ele foi deitar 95 anos de idade, nada de filho. Não, quando ele chegou em 100 anos, ele falou, agora não dá mais não, agora eu não posso mais. Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo o que Deus quer mostrar? O que foi que o Abraão fez, irmãos? Ele renunciou a ele mesmo, porque enquanto ele não havia renunciado a ele mesmo, ele nunca teve filho. Quando ele reconheceu que ele não podia, que não tinha condição, ele renunciou. Deus disse, agora pode deixar comigo. Mas você já tem 100 anos, não interessa, pode ter 1000. Mas a Sara já tem 90, não interessa, ela pode ter 900. E aí, a Sara ficou gestante do Abraão, teve um filho, que é esse moço do qual nós estamos lendo aqui, o Isaac. Pois bem, orou e nada de filho.
E meus irmãos, o interessante é que ele não desistiu de orar. Não desistiu de orar. O problema era insolúvel. Aquela crendice que eles tinham, se você puder lembrar da história, quando Jacó casou-se com a Rebeca, ela não tinha filhos, quando naquele dia o filho da outra, como era o nome da outra ainda? A Leia. Quando o filho da Leia foi lá no campo, ele achou aquela fruta por nome mandrágora, ele trouxe as mandrágoras e a Raquel falou, olha, me dá aí as mandrágoras, me dá mandrágora. E ela falou, já tem o meu marido que é a mandrágora. Eu falei, não, se tu me der as mandrágoras, eu vou deixar ele dormir contigo hoje à noite. Ela renunciou a ela mesma, fez um sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque eles criam que mandrágora curava a esterilidade. Era bom para a esterilidade. Essa era a crença que eles tinham. Mas a esterilidade da Sara, a esterilidade da Rebeca e a esterilidade da Raquel jamais seria curada com mandrágora. Teria que ser curada pelo poder de Deus. Dê glórias para Ele. Só poderia ser curado pelo poder de Deus. Agora, meus irmãos, é verdade que Deus tem poder, irmãos? Eu perguntei, Deus tem poder, irmãos? Deus tem poder, mas nós precisamos desprender o poder de Deus quando nós buscamos a Deus. Quando nós oramos, nós cremos, nós esperamos. Não aconteceu nada, eu orei hoje, não aconteceu nada, amanhã eu oro de novo, não aconteceu, eu oro depois de amanhã, e eu vou orar. Cada dia eu vou orar. Isso é orar instantemente, isso é orar insistentemente. E ele orou até quando? Não, eu não vou desistir. Eu quero um filho. A minha mulher não pode carregar essa vergonha, esse opróbrio. E ele orou, até que lhe nasceu 2 filhos, uma paulada só. Eu tenho a impressão que foram tantas orações que nasceram logo 2. Irmãos, não tem problema insolúvel para Deus, não, irmãos. O Senhor pode tudo. Ele pode tudo. Agora, o segredo está aqui. Não desistir. Não desistir. Eu sei que nesse campo, ele é muito difícil para a nossa compreensão. Aí. Nós devemos orar hoje por um problema e amanhã não vamos mais orar. A gente tem lido isso em alguns livros, né? Os grandes. O livro de Israel Guerra não tem valor, mas Benny Hinn, Maurice Cerullo, Derek Prince, Bob Mumford, isso aí tem, né? Rebecca Brown, então isso aí tem valor, mas o livro de Israel Guerra não corta. Isso aqui, tá, mas veja bem, como é que acontece? Você ora hoje e não aconteceu nada. Não, eu já orei ontem, eu não vou mais orar hoje. Não. Nós temos que ter o discernimento de saber uma coisa. Se eu oro hoje, não aconteceu. Se eu tenho que orar amanhã, não aconteceu. Eu vou continuar orando. Até quando, irmãos? Até que aconteça. Porque muitas vezes Deus quer ver o que está no nosso coração. Aqui a minha cara Ele conhece, essa língua Ele também conhece bastante. Mas Ele quer ver o que está escondido aqui dentro. O Isaac não desistiu, o Isaac não desistiu, ele orou. Cada dia ele orava, até obter uma resposta do Senhor, até nascer os 2 filhos. Oração. Não é desistir na primeira, não. Eu sei que as impossibilidades, elas são nossas, as dificuldades são nossas. Eu é que acho que é muito complicado, é muito difícil um negócio desse, como é que vai ser e tal. Eu mesmo já estou criando uma barreira. Quando eu oro, eu já orei diante de uma barreira que eu mesmo criei. E por isso a minha oração não transpassa ou não transpõe a barreira, porque eu já criei uma barreira. O Isaac não. A mulher estéril, 1 ano, 2, 3 e tal. Eu não sei bem quantos anos ele passou orando, não. Quem souber aí, me diga, por favor, que eu quero já saber quantos anos.
Nada. Os teólogos estão todos apagados hoje à noite. Então. Mas, sabe, irmãos, a minha impressão é que ele orou só 20 anos. Eu orei ontem, eu já desisti. Não, não dá, isso não aconteceu nada. Não. A Bíblia diz que ele orou. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, é plural, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, mas Deus ouviu as suas orações. E aí a Rebeca concebeu. E ela teve um filho. Orar instantemente, insistentemente, não desistir. Orou, não deu resultado, vou continuar orando e orando até que eu obtenha o resultado. Irmãos, a oração é essa maravilha que Deus deixou para nós, né? Poder falar com Ele, a oração, eu diria, que é o meio pelo qual você pode obter a provisão para o que você estiver com carência dela. Entenderam? A oração é o meio de Deus para prover as suas necessidades. Você está precisando de alguma coisa? Bom, mas eu não tenho condição. Então vá lá com quem tem condição. Vá lá e ore que Deus vai lhe dar condição, porque Ele tem condição. Ora, o que eu tenho condição, nem preciso que Ele me dê, mas eu vou orar, vou buscar Deus, por quê? Porque Ele tem a condição. E aquilo que parece impossível para nós, esse é o impossível para nós, é o possível de Deus. Ele orou e orou. Não teve filho esse ano, mas eu vou continuar orando. Não sei quando vai ser, mas vou continuar orando. Quem sabe ele tem a mesma ideia do seu pai, né? O Abraão, quem sabe, eu não sei se ele teve a mesma ideia do seu pai. Eu não sei, não quero entrar para esse lado porque eu não sei. Mas o que me interessa, irmãos, mesmo hoje à noite, é saber que ele não desistiu diante de um problema que não tinha solução humana. Orou, orou, orou e orou, até obter uma resposta. Quem sabe um dia o Isaac tomou aquele filho no colo. Ele disse: meu filho, você é resultado das minhas orações. Ah, mas como isso aí tem uma lição, né? Olha, Deus já tem todos os resultados prontos. Você ouviu? Deus já tem todos os resultados prontos. Deus não vai fabricar nada. Você ora, aguenta muito, meu filho, que eu vou fazer, eu vou fabricar. Não. Tudo quanto for necessário para a minha e a sua vida já está feito. Agora, nós estamos aqui lá com Deus, buscar. Precisamos, repito, desprender o poder de Deus a nosso favor naquilo que nós estamos precisando. Não há dificuldade suficientemente grande que Deus não possa com ela. Não há. Então, irmãos, oração. Quando o problema for muito difícil, você tem que pensar, bom, para mim é muito difícil, mas para o meu Deus não é não. Para mim é, mas para o meu Deus não é não. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Vamos dar uma carreirinha ali, porque ainda tem ali uns minutinhos. Vamos dar uma carreirinha ali, lá na Bíblia. Vamos pular lá dentro do livro dos Salmos, no capítulo 40 do Salmo. O salmista diz ali, todo mundo já sabe. Ele diz, olha, esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim. O que aconteceu? E ouviu o meu clamor.
Interessante, né? Você sabe por que está escrito aí, espere com paciência no Senhor? Lógico, são muitas razões, você não pode dizer todas. Talvez pense numa, e a razão que você está pensando está certa mesmo. Mas vamos olhar aqui de repente. O Isaac, meus irmãos, ele está dentro do Salmo 40, verso 1? Em pé ou sentado? Ele está sentadinho aí nessa, esperando com paciência no Senhor, sabendo que o Senhor iria se inclinar para ele e ia ouvir o clamor dele. O que eu recebo logo, é lógico que você já fez uma oração, ou já fez orações, e teve uma resposta, tá, no ato. Eu sei que você já teve isso, eu já tive resposta assim, acabar de orar e Deus fazer. Mas também teve casos, foi preciso orar, e continuar orando, e a resposta não chega, mas ela vai chegar. Às vezes ela demora por um propósito de Deus. Com paciência. O que já nos diz aí, meus irmãos, que a nossa impaciência ou a nossa falta de paciência nos levará a descrer daquilo que nós estamos buscando. Entenderam? A paciência, ela é uma prova de que eu estou esperando aquilo que eu estou buscando. Bom, não tenho mais paciência não. Eu sempre digo para os irmãos, quando eu escuto isso, para os irmãos, meu irmão, minha irmã, nunca diga eu não aguento mais. Eu já ouvi muito isso, eu não aguento mais. E Deus olha assim, ainda aguenta assim. Aí o problema vai ficando lá e você vai aguentando sim. Agora você tem que dizer uma coisa, Senhor, eu ainda aguento mais. Aí ele olha assim, não aguenta não, então vou resolver o seu problema. É claro. É claro que ele vai resolver, mas enquanto você disser, eu não aguento mais, Deus olha assim em mente, aguenta assim, e ele vai deixando o problema lá, para você aprender. Agora quando você assim, olha, eu ainda aguento, Senhor, eu aguento mais, pode mandar chumbo grosso que eu ainda aguento. Aí ele olha assim, não aguenta não, vai lá e soluciona o seu problema. Eu, se fosse você, dava menos graças a ele. Dava menos graças ao Senhor. Esperei com paciência. Busquei a Deus. Manhã, nada. Depois da manhã, nada mais. Estou aí, paciente. Sabe o que é a paciência aqui, meus irmãos? É saber uma coisa. Olha, eu orei hoje, orei amanhã, orei depois da manhã, não chegou, mas eu sei que Deus vai responder. Você está começando a exercitar a sua paciência, mas essa de fica zoró da cabeça, fica aí despranaviado, fica aí, sei lá, e tal, aquela agonia, isso não resolve nada, meu irmão. Isso vai adiando a solução. Então o salmista disse, olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Sabe como termina o último versículo do Salmo 40? Ele fazendo uma confissão. Eu sou pobre e necessitado. Mas o que está acontecendo aí? Mas o Senhor está cuidando de mim. E há um detalhe que contraria um monte de teologia de hoje por aí afora. Ai de mim, como pastor, se chegasse em determinado lugar para dizer, olha, meus irmãos, eu sou pobre e necessitado, eu ia ser apedrejado, porque não pode ser filho do rei, e tal, essa invenção, ser filho do rei, e tal, filho do rei tem que andar com bolsa cheia de dinheiro, tem que ter carro do ano, tem que ter uma casa de luxo, 2 ou 3 mulheres, não, opa, é exagero, filho do rei, tem que, não é por aí. Olha,
O salmista, um homem de fé, um homem de paciência para esperar em Deus aquilo que buscava. E ele termina dizendo: olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Talvez se eu tirar essa palavra mas em minha S e colocar outra palavra, fosse mais inteligível para nós. Olha, eu sou pobre e necessitado. O que acontece? Porém, é uma palavra boa, né? Porém, o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas eu não tenho que me afligir. Sabe por quê? Porque eu sou pobre e necessitado. Se eu não fosse pobre e necessitado, Deus não iria cuidar de mim. Está entendendo a contrapartida? Deus cuidou porque Ele era de fato pobre e necessitado. Você é pobre e necessitado? Então vou cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, se Deus olhar e Ele souber, e você disser para Ele, Ele diz: tá bom, você é pobre e necessitado? Pois saiba de uma coisa, eu vou cuidar de você. Quase que me lembra a palavra de ontem à noite: levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo sobre ti. Pobre. Hoje todo mundo quer ser rico. Não. Aí Deus olha assim: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Não posso fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa assim que é interessante, não tem muito a ver com a história, mas tem uma parte. Por exemplo, sabe uma coisa difícil? É dar presente para rico. Eu, por exemplo, eu não sei comprar presente nem para ninguém, não sei mesmo. Eu fico lá e fico, não sei, azucrinado do juiz, que não sei. Agora você imagina, o cara tem carro do ano, tem tudo, tem 3 mulheres de luxo, 2 de 20, uma de 40, tem tudo, tem mansão, tem tudo, e ele vai fazer aniversário. Aí você pensa: o que eu vou dar para ele? Bom, carro ele já tem. Relógio ele tem mesmo 10, inclusive de ouro. Não dá. O que eu vou dar para ele? O que eu vou dar para ele? Difícil, né, irmãos? Eu me lembro que uma certa ocasião, há muitos anos passados, o finado ex-governador Gilberto Mestrinho ia fazer aniversário. Eu tinha uma loja lá no centro da cidade e as pessoas se juntavam muito ali na loja para bater caixa, né? Conversar fiado. Chegou um daquele lá, que era muito amigo dele: rapaz, olha, aniversário do governador é amanhã, eu não sei o que eu compro para dar para ele, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu compro para dar para o governador. O cara está doidinho da Silva. Aí alguém deu uma sugestão boa para ele. Agora eu só posso lhe dizer a sugestão se você disser: pode dizer. E eu não vou dizer. Depois eu vou dizer em particular para os irmãos que quiserem saber. Agora eu não vou dizer não. Meus irmãos, então veja bem, dar presente para rico, para quem já tem tudo, é muito difícil, né? Muito difícil. Eu me lembro que no meu último aniversário, os irmãos me deram bem umas 5 ou 6 camisas. Eu acho que foi mais do que isso. Aí, fácil, né, irmãos? Fácil. Agora eu vou comprar uma camisa ali no bate-palma para dar para o governador. Como? Não tem condição. Comprou uma camisa ali, um negócio no bate-palma, vou dar de presente. Não tem. Agora, tudo isso para lhe dizer uma coisa: eu sou pobre e necessitado. Você é rico, tem tudo, é filho do rei, não precisa de nada. Deus olha assim: o que eu vou dar para ele? O que é que eu posso fazer por ele? Eu só tenho uma coisa que eu posso fazer: tirar tudo quanto ele tem, para que ele reconheça que depende de mim. Irmãos, vou tirar tudo quanto ele tem, para que ele reconheça uma coisa: que ele depende de mim. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. Por favor, meu irmãozinho, minha irmãzinha, olha, não confie no seu salário para receber no fim do mês, não. Não, eu tenho o meu salário. Não confie nisso, não. Diga assim: eu tenho o meu Senhor.
Cuidado, irmãos, quando eu disser que é filho do rei. Amém. Vamos orar para finalizar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença, pela Tua glória, Senhor, pela manifestação da Tua palavra, por esse aprendizado dado pelo Teu Espírito, Senhor. Isso é graça do Senhor, isso é cuidado do Senhor. Vemos a provisão do Senhor na Tua palavra, Senhor. São respostas, Senhor, direcionamento do Teu Espírito para nossas vidas, Senhor. E nós Te agradecemos toda a Tua bondade, Senhor. Prepara, Senhor, nossas vidas para durante esses dias, Senhor, para tudo quanto nós formos fazer, Senhor. E que a graça do Senhor, Deus, se estenda a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Quarta-feira, irmãos, oração, amém?